Meus prezados amigos, minhas prezadas amigas, como estão todos? Estão todos bem? É bom mais uma vez a gente poder estar juntos. Vamos conversar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e mais propriamente nós vamos falar no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, porém nós vamos partir praticamente dos últimos itens 19, 20 e 21, que com certeza nos coloca num tema bem atual. É permitido repreender os outros? Muito bem, vamos fazer uma análise sobre esta parte para ver como é que nós nos comportamos ou estamos nos comportando perante as outras pessoas. Porém, antes vamos fazer as nossas preces, as nossas meditações, as nossas interiorizações, pedindo ao Mestre Jesus e aos bons espíritos que nos acompanhem no estudo de hoje e que possamos absorver o máximo possível das lições do Evangelho segundo o Espiritismo pelo Espírito de verdade. Que assim seja, em nome do Mestre Jesus. Então, nesta parte, ele vai nos dizer, é permitido repreender os outros? E começa com uma psicografia do espírito denominado São Luís, na cidade de Paris, no ano de 1860. No item 19 ele vai dizer, se consideramos que ninguém é perfeito, significa que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? E a resposta é muito interessante. Ele vai dizer, certamente que não. Uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos e principalmente para aqueles cuja proteção vos está confiada. Mas isso é uma razão para fazerdes com moderação, com objetivo útil, e não como se faz na maioria das vezes pelo prazer de desacreditar. Hoje em dia, com as questões das fake news, com as questões das mentiras que se aparecem por aí, nós temos que analisar muito esta parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que realmente é muito atual. Será que nós devemos repreender os outros? Será que nós não devemos primeiro repreender a nós mesmos? Ele fala aqui que a gente pode repreender, mas desde que seja com um objetivo útil. Mas e qual seria esse objetivo? Muitas pessoas às vezes ficam caladas diante das situações que aparecem e se sentem até inibidas e coisas que falam sobre elas, sobre outras pessoas, mas a gente deve ter a coragem dos espíritos e repreender sim, com um objetivo útil, não chegando e dando as tradicionais, como nós sempre falamos, né, as nossas tradicionais broncas, mas entender de que, falando com calma, até uma forma de caridade, procurando mostrar para esta pessoa que ela não está dentro de um padrão que a gente possa falar dos outros, né? A famosinha fofoca também. Isto faz com que a gente denigra a imagem das outras pessoas, às vezes de alguma instituição. Quantas pessoas foram prejudicadas por causa de fofocas que não depois foram se confirmar não eram verdade. Quantas instituições fecharam por causa disso? E foi com objetivo útil? Não. Foi com o objetivo de mostrar e até fazer justiça com as próprias mãos, né? Então é uma situação assim muito desagradável perante as outras pessoas, tudo isso que acontece. Como ele fala aqui, né? Nesse último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro é um dever que a caridade manda realizar com todos os cuidados possíveis. No primeiro, seja com fim útil. E mais ainda, a repreensão que se lança sobre os outros deve ao mesmo tempo se dirigir a nós para ver se não merecemos também. É claro, se falamos para os outros, será que essa repreensão não serve para nós mesmos diante das nossas atitudes, diante daquilo que estamos fazendo? É uma análise que temos que fazer também. No item 20, a pergunta é, será repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não se pode resultar nenhum proveito para eles, mesmo que não a divulguemos? Mesmo que não a divulguemos. Tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal exista. Seria inconveniente ver por toda parte somente o bem. Seria uma ilusão que prejudicaria o progresso. Então ele fala aqui, tudo depende da nossa intenção. Então seria uma ilusão a gente não ver o mal, né? Como também é inconveniente ver que
o bem está por toda parte, né? A maldade se espalha porque os bons são muito mansos, são quietos, né? Não se postam na frente para poder fazer o melhor possível. O erro está em direcionar tal observação em prejuízo do próximo, rebaixando-se sem necessidade de opinião pública. Olha que interessante, né? Seria ainda condenável fazer isso apenas para satisfazer nós mesmos, com um sentimento de malevolência e de alegria ao verificar os defeitos dos outros. Quantas pessoas ficam satisfeitas quando acontece alguma coisa com os outros diante daquilo que elas falam, diante das fofocas que espalham? Quantas pessoas se sentem satisfeitas, né? São espíritos que ainda estão num processo de evolução, como nós estamos, mas ainda estão num nível muito baixo de entendimento. Não gostam que façam para eles, mas sentem um prazer inominável de fazer para as outras pessoas. E no item 21, a pergunta é: haverá casos em que se possa ser útil revelar o mal dos outros? Será que é útil? Vamos ver a resposta? Essa questão é muito delicada. Opa! E é aí que é preciso surgir a caridade bem entendida. Se as imperfeições de uma pessoa prejudicam apenas a ela, não há nenhuma utilidade em revelá-las. Olha que interessante. Se essas imperfeições pertencem somente a ela, né, ele está dizendo aqui, se prejudicam somente ela, não tem necessidade de revelar porque já estão prejudicando ela mesma. Porém, se elas prejudicarem os outros, é preferível o interesse da maioria do que o interesse de um só. Então, se você vê que essa pessoa está prejudicando os outros pelas suas próprias imperfeições, pelas suas próprias maledicências, pelas suas próprias fofocas, é preferível, ele está falando aqui, é preferível, né, falar do que só ter o interesse de uma só pessoa. É preferível falar para que o grupo não se prejudique do que somente ter o interesse dessa pessoa, né? E, como ele continua aqui, conforme as condições, desmascarar a hipocrisia e a falsidade pode ser um dever, pois é preferível um homem cair que vários serem enganados ou serem vítimas. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e desvantagens, uma análise profunda que nós devemos fazer de nós mesmos em relação às coisas que nós falamos, em relação às coisas que nós vemos das outras pessoas. Quantas fofocas, quantos problemas, quantas situações estão sendo criadas por essas questões de falarem mal dos outros, pegarem somente um lance de entre aspas, um pequenininho escorregão e fazer com que essa pessoa seja prejudicada pelo resto, né, da sua existência. Quantas carreiras foram acabadas com isso, quantas pessoas pararam de fazer o que gostavam porque acabaram fazendo coisas erradas. Também há pessoas que foram avisadas dessas situações e não quiseram mudar. E daí? O que a gente pode fazer se não pedir através da oração de que os bons espíritos possam atuar sobre ela do melhor modo possível para a sua mudança? Isso é muito importante. Nós não podemos também sermos juízes, como Jesus nos ensina, das outras pessoas, ver somente o argueiro no olho das outras pessoas, esquecendo que a trave, né, o pedaço maior desse argueiro, está no nosso olho. Então nós temos que ter muito cuidado, analisar muito bem as coisas que estão acontecendo, e mesmo que seja verdade, o que nós podemos fazer a respeito? Se é útil a gente interferir, se é útil nós estarmos dentro dessa interferência para que essa pessoa não prejudique a maioria daqueles que estão à sua volta. Será que realmente é necessário isso daí? Então essas análises nós devemos fazer para nós mesmos. Hoje nós temos que pesar muito o que nós lemos, temos que analisar muito bem para que a gente não caia numa grande cilada. Jesus já nos explicava há mais de 2000 anos, né, que nós temos que fazer sempre o bem ao próximo, né, fazer ao próximo o que gostaríamos que o próximo fizesse a nós mesmos, mas entendendo de que nós também somos o próximo mais próximo e temos que melhorar sempre, todas as vezes, né, tampar a boca, como disse o Chico uma vez, né, encher a boca d'água cada vez que eu for falar de alguém e fechar a minha boca para que eu me acalme e, se caso fosse falar alguma coisa, que eu faça, né, eu fale alguma coisa que seja útil para essa pessoa. Vamos fazer uma análise, já que nós estamos caminhando com Cristo,
vamos fazer o que o Cristo sempre nos ensinou: amar os outros como nós gostaríamos que os outros também nos amássemos. Paz e prosperidade para você, minha irmã, meu irmão, que Jesus nos abençoe e até um próximo encontro, se Ele assim nos der o aval da nossa presença. Muito obrigado.